Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Michel Eide Fará, diretor do Centro Oftalmológico São Paulo. E hoje nós teremos uma live com a participação do professor Ivan Mainardi, que é orientador da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ex-chefe do glaucoma, do setor de glaucoma da Escola Paulista de Medicina, médico aqui do Centro Oftalmológico São Paulo, liderando o grupo de glaucoma. Então, o tema que nós vamos abordar é justamente esse: glaucoma. Glaucoma na pandemia, glaucoma fora da pandemia, enfim, tudo que é relacionado ao glaucoma, aumento da pressão do olho, alterações do nervo óptico, do nervo óptico causados pelo glaucoma, tudo isso nós vamos abordar e esperamos pela sua participação, suas perguntas e aproveitar essa chance que o Dr. Ivan Mainardi está disponível para participar dessa live com a sua experiência e as suas recomendações, né? A primeira questão assim que vem à mente de muita gente é o que é o glaucoma e se o glaucoma tem algum sintoma que chame a atenção para que o paciente busque o médico, procure saber se está nessa situação de risco e o que ele deve fazer. Então, como que um paciente, que sintomas ele pode ter, que fatores de risco ele pode ter e que tipo de orientação que você, Ivan Mainardi, daria para esse tipo de paciente essa pergunta? Uma pergunta importante, entendo que você necessita um esclarecimento e nada melhor do que você realmente para explicar isso. Boa tarde, Ivan. Olá, Michel. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu tive um delay aí para entrar, uns 20 segundos mais ou menos, mas é uma grande satisfação estar aqui na live com os pacientes e tirar um pouco das dúvidas num momento tão conturbado, tão inesperado e tão pouco programável como o que a gente está vivendo agora por causa da pandemia da Covid-19. Michel, eu só peguei o final da sua pergunta, Eu vou mas repetir é, para você por favor. que seria basicamente uma questão inicial do que é o glaucoma, quais os sintomas do glaucoma e os riscos, os fatores do paciente para desenvolver glaucoma e o que isso tem a ver com o controle que ele deve ter ou para o diagnóstico o mais rápido possível, o controle na pandemia e fora da pandemia também. Lógico, excelente pergunta. Bom, glaucoma é geralmente associado à pressão intraocular elevada, a pressão do olho alta, mas de uns 15 anos para cá a gente sabe que é muito mais do que isso. Inclusive a gente tem glaucomas com pressões oculares normais, o chamado glaucoma de pressão normal. Mas basicamente o glaucoma é uma situação, na enorme maioria das vezes, sim, relacionada à pressão intraocular elevada, que leva à lesão do nervo óptico, que é o nervo responsável pela visão. É o nervo que conecta o olho ao cérebro, leva tudo que a gente capta do ambiente ao cérebro e toda essa luz que a gente capta é traduzida, é transformada em imagens, em cores, né, na visão. E lesionando o nervo óptico, né, então o glaucoma é definido como uma neuropatia óptica, né, que pode levar a algumas dificuldades visuais quando não bem controlado. A grande maioria dos pacientes tem uma evolução que a gente considera lenta na medicina, no glaucoma,
inclusive um dos grandes desafios nossos como médico, é identificar aqueles pacientes que progridem mais rápido, né? Eles são uma porcentagem muito pequena, alguns acham que menos de 5% dos pacientes progridem rápido. Então, a gente vai falar da maioria, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, como a gente chama, antigamente chamado glaucoma crônico simples, que acomete muito mais a população acima dos 50, 60 anos de idade e tem essa evolução lenta. Evolução para quê? Né? Se a gente vai danificando o nervo óptico, a gente perde a sensibilidade à luz, né? Perde primeiro a nitidez da visão. Isso sempre, né, 99% das vezes vem da periferia para o centro. E aqui eu já respondo a outra parte da sua pergunta. Justamente por ser uma doença de evolução lenta e que acomete a grande maioria dos pacientes, a visão dos pacientes da periferia para o centro, ela geralmente não tem sintomas. O glaucoma primário de ângulo aberto é uma doença muito pouco sintomática. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum, ele não dá olho vermelho, ele não dá dor de cabeça. Infelizmente, o sintoma que traria o paciente ao consultório é justamente a queixa de estar, por exemplo, esbarrando sempre na porta ou arranhando o carro, porque houve uma perda da visão periférica. E quando chega nesse nível, a gente já tem uma doença de um nível moderado, pelo menos, de moderado avançado, que é o que a gente não quer. Então, como fazer para não chegar nesse ponto? A única maneira... Uma questão aqui, antes de você continuar, é muito importante de chamar a atenção. Quer dizer que nas fases iniciais do paciente com suspeita de glaucoma, ou que tenha predisposição ao glaucoma, pode não haver, em geral, não há nenhum sintoma. E esses sintomas relacionados à evolução do glaucoma ocorrem, digamos, de uma forma mais tardia na evolução, o que gera um problema de impossibilidade, em geral, de recuperar aquilo que perdeu, e sim, a partir daquela oportunidade, evitar uma perda maior. Então, é muito importante que os grupos de risco, que aqueles pacientes que tenham predisposição ao glaucoma, façam uma verificação antes deste ponto. Então, como fazer para esse paciente saber que ele está nesse grupo de risco para procurar fazer um diagnóstico? Eu não diria que seja um diagnóstico precoce, porque não é antes da hora. É o diagnóstico na hora certa. Como fazer para ter o diagnóstico na hora certa? Excelente, era justamente no ponto que eu ia entrar, né? Já que ele não tem sintomas, o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum, e eu estou insistindo nisso porque tem outros glaucomas, que a gente pode falar um pouco também, mas o principal é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ele não tem sintomas, repetindo, nas fases iniciais. Então, a única maneira de se detectar a doença numa fase muito inicial é com a visita regular ao oftalmologista. Você falou de grupos de risco. Sim, existem grupos de risco. Primeiro, é uma doença muito relacionada à idade. Então, a importância na população começa a aumentar a partir dos 40 anos. Mas ela é mais importante a partir dos 55, a quantidade de pessoas que vai ter glaucoma. Qual que é essa quantidade? Varia em torno de 2% da população acima de 40 anos, o que a gente chama de prevalência. Então, não é uma doença das mais comuns, mas pela sua importância, porque danifica a visão, esses eventos são significativos. E um outro ponto que você tocou é que realmente um dano à visão por causa do glaucoma, ele não é reversível. Isso você colocou, eu queria reforçar. A gente, identificando o dano, a gente toma algumas medidas para tentar desacelerar o glaucoma.
Antigamente a gente falava parar, estancar, né? Atualmente a gente desacelerar, por alguns detalhes bem técnicos que talvez a gente não tenha tempo de discutir aqui, né? Mas a gente consegue desacelerar bastante. Como que a gente faz isso? Primeiro, identificando a doença ou o risco dela. Segundo, baixando a pressão intraocular. Mas só complementando os grupos de risco que você tinha perguntado, acima de 40 anos, principalmente acima dos 55 anos, presença da doença nos familiares próximos. Então, quem tem pais, irmãos principalmente, com glaucoma, não é o primo da tia, isso é muito distante, né? É principalmente pais e irmãos ou filhos, né? O mais comum é serem pais ou irmãos, pela característica da doença ser mais do idoso. Pessoas de etnia negra têm mais glaucoma, isso em todas as partes do mundo em que já foi estudado. Está chegando uma pergunta aqui que é que se avós têm glaucoma também tem essa importância. Se os avós têm glaucoma. Eu considero. Considero por ser parente direto, né? Mas quando os avós têm glaucoma e os pais não têm, a gente já fica um pouco mais tranquilo, mas entra sim como histórico familiar da doença. Mas eu me preocupo, a gente como glaucomatólogo se preocupa bastante quando tem pais e principalmente irmãos com glaucoma. Porque essa chance que eu falei que é de 2% acima dos 40 anos de alguém ter glaucoma na população em geral, ela é multiplicada em alguns estudos até por 10 vezes, quando o paciente diz que tem um irmão com glaucoma, por exemplo, e de 3 a 4 vezes quando tem um dos pais com glaucoma. Então, o histórico familiar é bastante importante. A etnia, né, a cor da pele negra, e a presença de miopia, principalmente miopia alta, que é a miopia acima de 6 graus. Esses são fatores de risco importantes. Agora, existem aqueles outros tipos de glaucoma, né? Que são diferentes desse que você falou que é o mais comum, que podem, em geral, ter algum tipo de sintoma. Então, que glaucomas são esses diferentes que podem dar um sintoma já na fase inicial e fazer com que o paciente procure o médico? Ótimo. Vamos ficar primeiro nos glaucomas primários, aqueles que não têm uma causa específica, né? É alguma predisposição genética que leva ao glaucoma, que a gente chama de glaucoma primário. O glaucoma primário de ângulo aberto, que a gente já falou, e o outro que é sintomático. Ele tem, sim, dor, ele tem olho vermelho, que é o glaucoma de ângulo fechado. Como que eu vou saber isso? Só o seu médico oftalmologista, com um exame chamado gonioscopia, consegue classificar o ângulo em aberto ou fechado. Então, o glaucoma primário de ângulo fechado, ele também acomete mais idosos, mais pessoas acima dos 60 anos. Ele tem uma predileção pelo sexo feminino, ao contrário do outro. Tá? Então, geralmente, os estudos mostram mais mulheres, 3 vezes, às vezes até 4 vezes mais mulheres do que homens com glaucoma de ângulo fechado. E esse, sem entrar muito em detalhes técnicos, mas ele pode dar pequenos sintomas. Então, de vez em quando, o paciente tem uma dor no olho, com dor na testa, com dor de cabeça, e embaçamento visual naquele mesmo lado, e olho vermelho daquele mesmo lado. E melhora. E depois tem de novo. Então, esse é o glaucoma crônico mais lento, com pequenas agudizações, a gente chama de subagudo. E tem o mais clássico, que é o glaucoma que dá uma dor, é o glaucoma de ângulo fechado, que dá uma dor aguda, muito forte, muito intensa, com a dor de cabeça, uma cefaleia idem, muito forte,
muitas vezes com enjoo, náusea, às vezes até vômitos, e uma baixa da visão muito importante. Então, esse é um quadro principal, o outro extremo do glaucoma de ângulo fechado. É um quadro que leva o paciente ao pronto-socorro, ao pronto atendimento. É uma emergência doloroso. nesse caso, né? É uma das poucas emergências oftalmológicas. Bacana. Mas... Agora, a Cibele Passos me manda uma pergunta aqui dizendo assim, bastante interessante sob o ponto de vista prático, né? Tenho glaucoma, faço acompanhamento periódico, faço exames para verificar a pressão ocular, faço exames de tomografia de coerência óptica, exames de campo visual periódicos, consultas com oftalmologistas que cuidam do meu glaucoma, me receitam colírio para baixar a pressão, para eu não diminuir o meu campo visual, enfim, para ficar com uma situação controlada e eu não ter sequelas ou baixa de visão devido ao descontrole da minha pressão. Fazia isso normalmente com assiduidade até o ano passado. Agora, com a pandemia do coronavírus, continua sendo necessário esse tipo de controle? Ele pode ser feito com menor frequência, pode ser feito de casa, com telemedicina, ou há necessidade de uma avaliação presencial desses exames para que a gente possa manter o controle adequado para que não ocorra aquela perda irreversível. Como proceder na situação que nós estamos vivendo agora? Ótimo, é uma pergunta com vários subitens importantíssimos. A gente está num momento em que tem que pesar o risco-benefício, né, em todos esses procedimentos, né, o risco da doença, de quem tem a doença, o glaucoma, a degeneração de mácula, colesterol alto, pressão alta, todas as doenças que continuam existindo, elas não deixaram de existir, nem suas possíveis consequências, né, e o risco, a exposição ao coronavírus, ao novo coronavírus e desenvolver a Covid. E nem sempre é fácil, isso é um dilema que não só os pacientes, mas os médicos e as sociedades médicas têm vivido e tentado lidar e responder da melhor maneira possível. Eu vou começar pelo final da sua pergunta, que é telemedicina. Infelizmente, para a oftalmologia, telemedicina é uma coisa mais complicada, principalmente para glaucoma, em que eu tenho que medir a pressão intraocular, eu tenho que fazer o exame de fundo de olho, muitas vezes fazer o exame do ângulo, aquele que eu falei, que classifica em ângulo aberto ou fechado, porque quem tem ângulo fechado, ele pode ser parcialmente fechado e continuar, né, piorar esse fechamento, o exame chamado de gonioscopia, e todos esses exames dependem do médico, né, num biomicroscópio, que é aquela lâmpada em que o paciente encosta o queixo. Então, telemedicina para glaucoma não tem como, a não ser para resolver alguma dúvida e dizer, não, vem no consultório ou vai no pronto atendimento, porque isso pode ser urgente. Telemedicina em glaucoma... Seria uma teleorientação, nesse caso, né? Seria mais uma orientação, como a gente já sempre fez, né? Então, um paciente que tem glaucoma de ângulo fechado e liga, tô com dor no olho, tô com dor de cabeça e tá embaçando a visão. Né? É o que eu fazia antes da pandemia. Eu venho no consultório. Se o consultório está fechado hoje, vai no pronto atendimento, vai na urgência. Então, telemedicina é muito limitada para glaucoma e para várias, né, doenças oftalmológicas. Em relação
a frequência das consultas nesse período em que de ordem de distanciamento social, e cada um chama de uma maneira, mas esse é o mais correto, distanciamento, isolamento, quarentena, mas em tempos de distanciamento social decretado, cabe muito a classificação do doente. Então, aqueles pacientes que têm glaucoma mais avançado, e eles sabem disso, e nós sabemos disso, são os que merecem mais atenção. Porque são aqueles que já têm um residual, né, do nervo baixo. Então, eles não podem se expor ao risco de perder mais fibra, porque isso pode trazer consequências à visão. Felizmente, como eu comentei no início, o glaucoma costuma ser uma doença de evolução muito lenta, principalmente em pacientes tratados e controlados. Então, quando a gente tem o histórico de que o paciente, na última consulta em janeiro, um exemplo bem prático, ele tem glaucoma avançado, mas ele estava com 10 de pressão nas últimas 3 consultas, o que é uma coisa excelente, eu estou mais tranquilo com esse paciente. Ele não precisa vir em meio à pandemia. É o contrário de alguns pacientes, por exemplo, o mesmo paciente com glaucoma avançado e que a gente estava lutando com o tratamento. Estava dando 18 de pressão, na segunda consulta deu 16. Esse paciente eu considero com risco moderado e é um paciente que tem que vir à consulta, como a gente tem feito, com todo o material de proteção, com a máscara que você está usando agora, com óculos, e com todas as regras que têm sido recomendadas de proteção nossa e do paciente. A gente tem visto esses pacientes. Se o paciente está numa situação de ajuste medicamentoso, até instável ainda, até chegar à estabilidade, digamos, estabilidade crônica, em que isso pode ser, de certa forma, eu não diria relaxado, mas que pode ser adiado, contemporizado devido ao histórico já estar mais estabilizado, o paciente deve seguir a orientação de observação normal, como, digamos, se não houvesse a pandemia naquela situação, porque é uma situação de risco que ainda não está totalmente estabilizado, não é isso? Sim, sim, isso é fundamental. Manter o uso dos colírios, tá? Manter toda a rotina que estava mantendo antes, e o principal deles é manter o uso dos colírios. Eu sei que nós sabemos, né, que não é... E fazer os controles médicos até que a estabilização esteja realmente sim. bem assentada, bem estabelecida. Né? Bem lembrado de reforçar, né, que esse grupo específico que você descreveu, em que a gente está estabilizando a pressão, esse também é um grupo que precisa vir à consulta, que precisa a gente acertar a medicação até chegar a um nível pressórico adequado para o glaucoma dele. Num outro extremo, Michel, eu queria chamar a atenção dos casos que são classificados como casos importantes. E fica um meio termo aí antes da urgência. Tem pacientes que não são urgentes, ele não chegou com dor, que como a gente descreveu, precisando ir para o pronto atendimento, precisando ir para a urgência, emergência, mas que a gente julga que necessita operar. Eu dei 2 exemplos até agora. Um paciente de glaucoma avançado com 10, 11, 12 de pressão a várias consultas, em que eu estou mais tranquilo. O paciente com glaucoma avançado, que como você citou, a gente está ainda tentando estabilizar a pressão clinicamente. Está com 18, 16, a gente tem medicação ainda para usar. Mas tem um outro grupo. O paciente que tem um glaucoma moderado e avançado e está numa pressão que pode pôr em risco a visão dele. Isso depende. Eu estou colocando números aqui em média, para não assustar ninguém também. Vou botar um número alto, para não incluir ninguém
desnecessariamente no grupo que eu vou chamar assim, de quase urgência e de urgência. Um paciente que tem um glaucoma moderado e está com 35 de pressão, 30 de pressão, com tudo que a gente já pode fazer clinicamente. Esse é um paciente que, apesar de não ser uma urgência, emergência, ele precisa ser operado com uma celeridade razoável. A gente não pode esperar julho, agosto, acabar, tá tudo. Né? É um paciente que a gente precisa dar procedimento à marcação cirúrgica. Um paciente que tenha glaucoma moderado avançado, com 30, 35 de pressão. Poucos dias depois de decretada a pandemia, a emergência sanitária, tanto o Conselho Brasileiro de Oftalmologia como a Sociedade Brasileira de Glaucoma editaram, né, publicaram algumas recomendações. E a principal delas é justamente esse grupo, que não é uma urgência de ir com dor ao pronto-socorro, à emergência, mas que precisa de um tratamento mesmo durante a pandemia, mesmo que seja um tratamento cirúrgico, que envolva internação e ida ao centro cirúrgico e todo o controle pós-operatório necessário. Então, isso está bem definido. A gente tem essas definições pela Academia Americana de Oftalmologia, pelo sistema inglês, britânico, de saúde, e temos as nossas também. Né? Então, a gente está bem atento. São esses casos de pressão não controlada, pacientes com glaucoma congênito, por exemplo. Esses são considerados pacientes que precisam ser operados em detrimento do risco de contaminação pelo novo coronavírus. Ivan, que costuma ser muito baixo. Uma pergunta que acho que vem bem a calhar aqui da Daniela Toledo, sobre uma questão que acho que é bastante importante, né? Porque você estava citando os tratamentos clínicos para estabilização da pressão, e num nível que nós chamamos de pressão-alvo, né? Aquele nível que não vai causar lesão, aquele nível de pressão ideal para aquele paciente, para que não tenha essas consequências danosas do glaucoma. Mas o paciente pode, digamos, não estar controlado, a pressão subir, e ele necessitar de cirurgia para alcançar esse nível de pressão. A pergunta da Daniela é justamente nesse ponto. Há alguma alternativa que não seja o uso dos colírios ou cirurgia nesta fase, principalmente da pandemia, em que os pacientes desejam não ir ao hospital, digamos que é um centro de coronavírus, né? Ou fazer tratamentos que sejam intermediários entre o uso de colírios e uma cirurgia propriamente dita, para controle, nem que seja provisório, para adiamento de uma intervenção cirúrgica? Sim, excelente pergunta, Michel, da Daniela. Que a grande maioria dos pacientes pode utilizar e que a gente consegue, com o uso dessa medicação, via oral, em comprimido, controlar a pressão por alguns meses. Não é uma medicação que a gente prescreva para uso por 1, 2, 3, 4 anos, mas por alguns meses, enquanto a gente prepara para o procedimento cirúrgico ou em algumas outras situações clínicas que precisam de uma redução da pressão e o paciente não pode operar, a gente usa essa medicação via oral, em comprimido, não cabe aqui falar o nome, para controle da pressão intraocular. Ela tem alguns efeitos colaterais que a gente consegue controlar, que não são tão frequentes assim na maior parte das pessoas. Também existe a possibilidade do tratamento a laser, que é um tratamento em regime ambulatorial, sem precisar internar, em clínica, que é a trabeculoplastia. A trabeculoplastia seletiva a laser tem indicação principalmente naquele principal tipo de glaucoma que a gente conversava no início, que é o glaucoma primário de ângulo aberto. A trabeculoplastia, eu preciso que o ângulo seja aberto. Novamente, quem vai dizer isso
só o seu oftalmologista, né? Se você tem o tipo de glaucoma que tem indicação de fazer laser. Essa é uma sequência que a gente faz rotineiramente, né? O uso de colírios, depois o uso do laser, da trabeculoplastia. Em alguns pacientes, quando a gente precisa indicar cirurgia e não consegue efetuá-la assim muito rápido, muito celeremente, a gente usa essa medicação oral até conseguir fazer a cirurgia. Perfeito. Uma pergunta que nós recebemos aqui de um paciente, o Moisés, está dizendo o seguinte: tenho glaucoma, mas estou com irritação ocular com o uso dos colírios. Os colírios, por controle do glaucoma, estão irritando o meu olho. Devo suspendê-los ou devo fazer uma consulta de telemedicina para alternativas? Ou devo ir presencialmente para verificar que tipo de irritação é essa, se é de fato causada pelos colírios ou por outro motivo? Que devo fazer? É uma pergunta interessante, né? Porque a irritação ocular, naturalmente, também vai impedi-lo de manter o uso dos colírios. Qual é o melhor procedimento nessa situação? Alternativa C, Michel. Vou explicar para você. É algo que a gente vê bastante, né? O glaucoma é uma doença crônica, quer dizer, a gente trata ao longo de anos, com colírios também, e esses colírios muitas vezes provocam irritação, provocam olho seco, provocam alergia, toxicidade. Então tem vários efeitos colaterais, e todos esses que eu falei, apesar de todos eles cursarem, né, resultarem em olho vermelho, mas são causas diferentes, né? Se é alergia, toxicidade, olho seco, mas é algo razoavelmente comum em usuário crônico de vários colírios, né? E geralmente associado ao conservante dos colírios, não é nem a substância ativa, é muito mais aos conservantes. Eu acho que nesse período de pandemia vale uma teleorientação, como você classificou mais cedo, né? Mas é interessante, né, nesses casos consultar o oftalmologista, porque a suspensão, a troca do colírio por um colírio sem conservante pode resolver o problema. O que não deve ser feito, ela é a alternativa A que você colocou, que o ouvinte colocou, suspender o colírio e não contar para o médico. Isso não, porque aí, provavelmente a pressão intraocular vai subir e vai pôr em risco todo o tratamento e vai pôr em risco a visão do paciente. Então, nunca suspender e deixar por isso, né? No máximo, se estiver muito irritado, com muito vermelhidão, muito incômodo, suspender e ir ao oftalmologista. Tá? Mas não ficar, por exemplo, todo o período de quarentena agora, de isolamento social, sem o colírio e sem avisar ao médico que acompanha o paciente. Isso não pode. Uma outra pergunta aqui da Valquíria Garcia, dizendo o seguinte: tenho exames de controle para glaucoma nesse período de pandemia. Tenho exames marcados de campo visual, um outro exame de gonioscopia e um exame de tomografia para controle do glaucoma. Já tem 6 meses que eu não vou, eu estava bem controlado. A última vez foi 6 meses. Devo fazer esses exames ou devo adiá-los? Ótimo. Valquíria, essa é uma pergunta importante, né? Eu parcialmente já respondi numa das primeiras perguntas, que isso depende muito do julgamento do seu médico.
Tá? Por exemplo, um paciente que tem suspeita de glaucoma, a gente pode esperar um pouco mais. Um paciente que tem glaucoma avançado e já está há 6 meses sem controle, esse seria, a priori, seria interessante fazer os exames e passar com o oftalmologista. Desses exames que a Valquíria citou, o único que a gente não tem feito é o campo visual, a campimetria. Porque é uma dificuldade junto ao fabricante e ao representante no Brasil, mas não só no Brasil, é no mundo inteiro, do produto de limpeza. Quem já fez campo visual sabe como ele funciona. Tem uma cúpula em que você fica com a face virada para essa cúpula e vai vendo a apresentação de pequenos pontos luminosos e aperta a campainha, o botão, quando você viu aquele ponto luminoso. Então o paciente fica de frente para essa cúpula. Não é compatível fazer com máscara, fica muito desconfortável para o paciente, porque a gente tem que selar a máscara, como a gente faz, o cirurgião que usa óculos, né, faz na cirurgia, tem que selar a máscara com esparadrapo, e isso fica bem desconfortável para o paciente que não está acostumado a usar máscara nessa situação. Então, enquanto o fabricante e a representatividade, né, o representante no Brasil, não disponibilizarem um produto que é autorizado para fazer a limpeza dessa cúpula, né, a gente está, eu acho que a grande maioria das clínicas estão sem realizar o exame de campo visual, mas os outros estão sendo realizados, a tomografia de coerência óptica, que é importantíssima, e os exames de sala com o médico também, todos têm sido feitos, com exceção, e aí já não é o exame de sala exatamente, com um detalhe para a medida da pressão intraocular. É uma recomendação de todas as sociedades, inclusive da nossa Sociedade Brasileira de Glaucoma, que aquele aparelho que emite um sopro de ar para medir a pressão intraocular, que ele não seja utilizado, né? Porque ele pode levar a uma dispersão da lágrima, e se houver vírus na lágrima, se houver o novo coronavírus na lágrima, pode haver um mínimo, mas ele pode haver um mínimo risco de contaminação ao redor e de outras pessoas que estejam na sala. Então, o tonômetro de sopro, que alguns chamam de pneumotonômetro erroneamente, também não cabe aqui essa discussão, existe essa recomendação dele não ser utilizado. Mas quem faz glaucoma, quem trabalha com glaucoma e os pacientes que têm glaucoma, eles sabem que nós usamos o tonômetro de contato, né? Precisa estilar o colírio, 2 colírios, né? Inclusive aquele amarelo, e a gente encosta o tonômetro de Goldman, que é o padrão ouro, que é o melhor tonômetro, e afere, mede a pressão intraocular. E esse tonômetro, a gente tem como fazer a desinfecção, a asepsia tranquilamente. Aliás, isso é outra coisa importante de falar, né? Todo o material, não só nós médicos, né, como a gente comentou no início, estamos seguindo todas as regras de paramentação para atendimento e diminuição do risco de contaminação de ambas as partes, tanto dos pacientes quanto do médico, mas também temos seguido todas as orientações que sempre seguimos, agora estão só sendo reforçadas, né, de limpeza de todo o material entre consultas. Né? Então, tudo é desinfectado com água e sabão e álcool a 70%, como é recomendação tanto da Vigilância Sanitária quanto do CDC, agora está famoso, não precisa explicar o que é o CDC americano, para desinfecção do material de oftalmologia de sala, né? De atendimento no consultório. Então, tudo isso a gente sempre seguiu, né? Nós sempre fomos muito rigorosos com a asepsia, com a limpeza do material usado em sala. Nossos pacientes sabem bem disso. E agora esse rigor está triplicado, quadruplicado, para total segurança. Então, é interessante que eu acabei de receber 2 perguntas que complementam isso que você colocou, né? Quer dizer, você pode fazer todos os exames para controle? Pode fazer quase todos os exames para controle
com exceção do exame do campo visual, que é feito no caso de exceção devido à dificuldade de higienização da cúpula. Então, esse é um exame que, em geral, ele, nesta fase, é excluído da rotina para entrar apenas se absolutamente necessário. E o outro é que a tonometria de sopro ou pneumotonometria deve ser evitada não apenas no paciente que tem glaucoma, mas, de uma forma geral, na triagem das clínicas de oftalmologia, para diminuir também o risco de disseminação, né? Sim. Algumas outras questões, Ivan, se você me permitir abusar um pouquinho mais do seu conhecimento. Lógico, Michel. Aqui uma pergunta da Simone Kifakita, que pergunta o seguinte: vermelhidão nos olhos pode estar associada ao glaucoma ou ao tratamento do glaucoma? Geralmente é um efeito colateral das medicações, como a gente comentou. Tá? Seja por intolerância, alergia, toxicidade, olho seco, né? O uso de muitas medicações, apesar de parecer contraditório, né? Você está pingando um monte de gota no olho e está tendo olho seco, né? Por causa do conservante que leva a todo um processo que altera a lágrima e leva ao olho seco em usuários crônicos de medicação oftalmológica, principalmente os escolhidos para glaucoma. Então, é o mais comum. Tem o olho vermelho também, daquilo que a gente comentou do glaucoma de ângulo fechado. Mas ele vem acompanhado de dor, de embaçamento visual. Outro dia, um colega nosso me ligou que a mãe estava com o olho vermelho. As perguntas que eu fiz foram justamente essas. Está tendo dor? Pede para fechar o outro olho, ver se a visão daquele olho que está vermelho está normal. Compara na televisão, algo que ela já fazia normalmente, e terminou-se concluindo que era uma hemorragia subconjuntival. Que é isso? Alguns pacientes têm um pouquinho de sangramento na parte branca do olho, às vezes bate inadvertidamente durante o sono, por exemplo, e acorda com uma mancha vermelha no olho, sangrou, hemorragia subconjuntival, que em 99,9% das vezes não tem nenhuma importância clínica, mas assusta bastante. Então, precisa ver se tem outros sintomas associados ao olho vermelho. Tem também os glaucomas inflamatórios, né, Michel? A gente falou dos glaucomas primários, aqueles que não têm uma causa definida, é uma alteração genética da pessoa que leva ao glaucoma primário. Mas a gente tem os glaucomas secundários. Aí são pessoas que, por exemplo, que podem ter uma inflamação intraocular. Não é um olho vermelho simples porque caiu um cisco ou porque o dia está mais seco, né? Então, se tem as uveites, a inflamação intraocular, pode evoluir com o aumento da pressão. E a gente tem um glaucoma secundário à inflamação. Então, a gente tem os glaucomas secundários, né? O paciente levou uma pancada no olho, uma bolada, uma cotovelada, e 2, 3 dias depois o olho está vermelho, doendo. Pode ter um glaucoma secundário ao trauma, né? Além das repercussões do trauma. Mas esses são glaucomas menos comuns, entretanto mais graves e geralmente urgentes, né? Uma situação peculiar aqui que chegou para nós aqui como uma pergunta do Jorge Age é que algumas pessoas fazem uso de colírios para tratamento de glaucoma e observam um aumento e engrossamento dos cílios. E o contrário, tem alguns pacientes que utilizam colírios que têm como efeito o aumento e engrossamento dos cílios para efeitos estéticos. O paciente que usa glaucoma e que tem esses efeitos nos cílios e na pele em volta dos olhos, deve suspender o uso do colírio para o glaucoma pelos efeitos colaterais? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é:
o paciente que usa o colírio para aumentar os cílios e engrossar os cílios, poderá ter um efeito de baixar a pressão do olho e, com isso, ter, ao contrário do glaucoma, um problema relacionado a uma baixa de pressão acentuada do olho? Quais seriam seus comentários nessa questão? Excelentes perguntas, né? Existe uma das classes de colírios que a gente usa, que é a classe mais recente no Brasil. Já tem um colírio mais novo nos Estados Unidos, mas no Brasil é a classe mais recente de substância, né, de tratamento para o glaucoma, que é usado uma vez à noite, geralmente, e ela tem essa classe de colírios, como alguns dos efeitos colaterais, que geralmente são locais. Ela é muito segura, essa classe de medicamentos, do ponto de vista sistêmico, não provoca nenhuma alteração, efeito colateral sistêmico, mas provoca alguns efeitos locais. Então, a gente tem um aumento tanto do tamanho quanto da espessura dos cílios e tem a hiperpigmentação da região peripalpebral, da pálpebra e da região peripalpebral, geralmente chamada de olheira. Né? Alguns pacientes já têm uma predisposição a essa hiperpigmentação da região da pálpebra inferior, chamada de olheira, e costuma piorar com o uso desses colírios. Eu costumo discutir essas possibilidades com o paciente e a gente pesa risco-benefício. Né? Esses efeitos chamados estéticos, porque eles são reversíveis com a interrupção da medicação, eu consigo explicar tranquilamente para os pacientes. E não são todos que têm essa alteração de maneira esteticamente inaceitável ou esteticamente incômoda, vamos colocar assim. A grande maioria tem um pequeno aumento dos cílios em tamanho e espessura, e se fizer bem a limpeza da pele ao redor dos olhos, logo após a instilação do colírio, usar protetor solar na face, o adequado para a região dos olhos, diminui bastante a questão da hiperpigmentação ou olheira. Né? É uma pequena porcentagem, realmente fica esteticamente desconfortável, inaceitável, e a gente tem que trocar. Mas isso é reversível. Um dos efeitos colaterais do olho que acontece em alguns pacientes e que não é reversível é a mudança da cor da íris. Então, aqueles pacientes que têm a íris intermediária, que ela nem é clara, azul, verde, e nem é marrom escura, é aquele marrom claro, com as manchas mais escuras em alguns pontos, que a gente chama de patch de pigmento, esses pacientes costumam desenvolver uma hiperpigmentação da íris. Então, eles deixam de ter aquela íris castanho clara e passa a ter íris castanho escura. E isso não é reversível. Tá? Mas, geralmente, os pacientes dão mais importância à efetividade, à qualidade do tratamento com esses colírios do que a mudança da cor da íris. Mas eu tenho alguns pacientes que optaram por não usá-los por causa disso. Aí o outro lado da questão, que foi inclusive a outra pergunta que você colocou, um dos laboratórios que produz esse tipo de substância disse, então por que a gente não vai utilizar esse efeito colateral como uma vantagem estética ou para tratamento de quem tem alterações dos cílios? Né? Então esse laboratório conseguiu aprovação, é a mesma substância que é usada no colírio, em outra apresentação, com um frasquinho diferente, com um aplicador para colocar nos cílios, e ele conseguiu aprovação da Agência Sanitária Americana e também no Brasil para uso nos cílios para aquelas pessoas que têm poliose, as pessoas que têm algumas alterações, algumas doenças nos cílios. Só que boa parte das pacientes femininas, elas acham isso uma vantagem,
ter o aumento do tamanho e da espessura dos cílios, né? Então, muita gente usa cosmeticamente para aumento do tamanho e da espessura dos cílios. Se não for Porque aí não há usado, necessidade de fazer aquele tratamento nos cílios que se chama um engrossamento e alongamento, né, dos cílios. E acaba tendo esse benefício colateral, quer dizer, que deixa de ser um efeito diverso colateral, mas um benefício colateral nessa passa a situação. ser a função da substância. Se ela for aplicada da maneira correta, Michel, a chance de dar a hiperpigmentação, a olheira, ou de baixar a pressão intraocular, os estudos mostraram, são poucos, mas mostraram ser muito baixa. Mas acontece. Uhum. Mas principalmente é quem usa e deixa escorrer na pele, que é o mesmo problema do colírio. Se escorrer na pálpebra e não for lavado ou retirado na hora, pode hiperpigmentar, pode desenvolver olheira e pode baixar um pouco a pressão intraocular. Mas nunca, pelo menos eu não lembro de ter visto nem lido a ponto de dar pressão baixa. A gente chama de hipotonia ocular, que é o contrário do glaucoma, como você definiu. Né? Eu não lembro eu nunca vi e não lembro de ter lido relato científico sobre tal efeito colateral do uso dessa substância no cílio para crescimento e engrossamento desses pelos. Então, bom, aproveitando aqui o final, nós estamos chegando no final do nosso tempo da entrevista com o professor Dr. Ivan Mainardi, especialista em glaucoma, com uma pergunta que eu vou juntar aqui algumas perguntas numa só, pedir para você ter uma resposta bem objetiva. Primeiro, o uso de glaucoma, do uso de colírios para o glaucoma, pergunta Celso Diomédio, pode dar coceira nos olhos? E aí, o que fazer? A outra pergunta e afinal, tenho glaucoma, pergunta o Rafael, e trabalho com computador o dia todo. Isso tem algum problema? Não. Vamos começar pela última. É uma pergunta bem comum, né? Eu usar, né? A pergunta vem assim, eu usar a vista vai me prejudicar porque eu tenho glaucoma? Não. De jeito algum. Pode usar à vontade, ler à vontade, usar o computador à vontade, né? À vontade. Nessa Seguir as situação regras. é importante lembrar de piscar bastante, né? Para lubrificar bem os olhos, basicamente isso. A questão da coceira nos olhos. Com o uso de computador, é mais importante seguir as regras, tanto nossas, de oftalmologistas, como do Ministério do Trabalho, né? Você tem que parar um pouco, tem que piscar bem, aquela 20-20-20, né? A cada 20 minutos, passar 20 segundos olhando para longe, mas nada a ver com glaucoma, mais para o conforto visual, para não levar um cansaço visual muito rápido durante o trabalho, com a tela, com o computador. Né? E alguns pacientes têm olho seco, inclusive pelo ar-condicionado, e tem que tratar. Mas, novamente, não vai trazer efeito deletério pro glaucoma. Quanto à coceira a gente tende a associar com alergia. Né? E alguns pacientes desenvolvem, como a gente já comentou 2 vezes, uma alergia ao colírio, seja a substância ativa ou, o que é mais comum, ao conservante. Então, o paciente está usando colírio e tem vermelhidão palpebral, tem prurido, tem coceira, precisa ver com o oftalmologista o que está acontecendo. Pode ser do colírio, pode ser uma inflamação da pálpebra, que é muito comum também, que é chamada de blefarite, que também leva à formação de caspinha, tem um pouquinho de caspa, que às vezes o colírio leva uma pseudocaspa, porque ele resseca no cílio e fica soltando, dependendo do tipo de colírio que o paciente está usando. Mas se usa colírio cronicamente, por qualquer motivo, aqui na nossa discussão hoje especificamente por glaucoma, e tem coceira que não tinha antes, precisa passar com o oftalmologista. Pode ser alergia,
intolerância, ou pode ser uma blefarite, que também é comum, que é essa inflamação das pálpebras e da raiz dos cílios, né, que às vezes até entope e dá uma inflamação, que é o ordelo, o tersol, né, que já é assunto para outra live. Já passa a ser outro tema, né? Mas, já é outro tema. Nós estamos encerrando, Dr. Ivan Mainardi, essa live com você. Dr. Ivan é médico especialista em glaucoma aqui do Centro Oftalmológico de São Paulo e também professor na Escola Paulista de Medicina na Unifesp, orientador de pós-graduação, chefe do setor de glaucoma da Escola Paulista. Títulos não lhe faltam, entre esses de um grande médico, grande amigo e grande colaborador. E gostaríamos muito, em nome do Centro Oftalmológico de São Paulo, em agradecer a sua participação e esclarecimentos muito úteis para os pacientes, de uma forma geral, pacientes portadores ou não de glaucoma, mas que se preocupam com a saúde ocular. Muito obrigado e a você, Ivan, e a todos que participaram. Eu que agradeço a você, Michel. Professor Dr. Michel também, professor da Escola Paulista de Medicina, um amigo, né? A gente está desde 2002, eu acho, trabalhando juntos na clínica, e a gente conduz com todo o profissionalismo e ciência possíveis os casos, que geralmente são casos difíceis, do Centro Oftalmológico de São Paulo, e não está diferente agora durante a pandemia. E como eu falei, com os cuidados que a gente sempre teve, só que agora reforçados, quadruplicados, de higiene, asepsia e segurança, tanto nossa quanto dos nossos pacientes. Então, se você, paciente, precisa vir ou receber uma recomendação de vir ao Centro Oftalmológico São Paulo, tenha certeza que nós estamos trabalhando para a sua total segurança, tanto do ponto de vista oftalmológico, como do ponto de vista sanitário em relação à pandemia por Covid-19. Obrigado, Michel. Boa noite a todos. Nós que agradecemos e, como última mensagem, dizer que a nossa missão é aplicar o que há de mais moderno na ciência, na prática clínica e cirúrgica e com toda a segurança possível. Obrigado a todos e vamos nos despedir, terminando agora essa entrevista com o professor Dr. Ivan Mainardi. Até logo a todos e muito obrigado pela atenção. Boa noite.